Olá, tudo bom? E aí? Posso ou não posso, devo ou não devo usar checklist durante uma perícia, seja fisioterapêutica ou ergonômica? Essa pergunta também vem muito na minha rede social e o pessoal diz que eu tenho ranço de checklist. Pô, Douglas, tu é chato, cara, tu tá sempre cornetando a parte do checklist, tu diz que é uma porcaria. Não é isso, gente, calma lá. Vocês estão me julgando, pega leve. Eu gosto e uso também o checklist, só que a gente tem que usar com parcimônia. Olha só, lembra que perícia é um ato formal. É o ato mais solene. Entende-se que durante uma perícia você vai usar o método mais adequado e mais científico para aquilo, certo? Então, em relação ao checklist, eu acho que ele é válido, sim, mas a gente tem que raciocinar um pouquinho e dentro da pirâmide das evidências e dentro daquilo que tem mais ciência, a gente deve optar primeiro por aquilo que tem mais ciência. E também a gente tem que observar a validação desses checklists e dessas ferramentas ergonômicas também que a gente discute bastante. A gente tem erros crassos na aplicação das ferramentas ergonômicas, principalmente no ato pericial. Por exemplo, vamos lá, vamos falar do OAS. A gente já discutiu isso e tal, mas o OAS, enfim... Cara, o OAS tem um método para você trabalhar com ele. Quem desenvolveu o método, ele recomendou que você filmasse ou observasse de 20 a 40 minutos uma tarefa e de lá você extraísse as posturas, mas a cada frame, cada espaço de tempo, a cada 20 segundos, 30 segundos, ou entre 20 e 40 segundos, ou entre 30 e 60 segundos, você extraísse frames dali. Você extraísse uma postura, e aí, dentro desse universo de 40 minutos, você vai ter diversas posturas, e aí, através do método, você consegue ver onde tem mais sobrecarga. Vamos lá. Aí você vai numa perícia, e o perito vai lá, tira uma foto ou duas, aplica o OAS e diz que aquilo tem risco. Aquilo é um frame, uma foto de 8 horas de trabalho. Isso está errado. Não pode. Então, assim, esse é um ponto. O outro ponto, checklist. O checklist, ele infelizmente não tem validação. Ninguém pegou aquilo e validou que lá no final, a pontuação que ele dá corresponde a um risco ergonômico. E quando se fala em risco ergonômico, é a probabilidade de alguém adoecer fazendo aquilo, que é o que se busca numa perícia ergonômica. O nexo causal, né? Ver se aquele trabalho realmente poderia ter adoecido a pessoa. E aí existem checklists de vários profissionais, uns com uma envergadura profissional alta, elevada, e que tu respeita, por exemplo, os checklists do professor Hudson Couto, que não é um João Ninguém, o cara escreveu quantos livros aí. Então o checklist dele é bem construído. Né? Ele, ao final, ele tem uma chance de que se aquilo que ele apontar é real, porque foi construído com as milhões de horas de trabalho desse profissional super renomado. Então a gente respeita um checklist quando vem dele, né? Mas de qualquer forma ele não conseguiu, ou ainda não fez, até onde eu saiba, validado isso como a norma ISO, como as normas ISO. As normas foram validadas, tanto é que elas se transformaram como regra. Então, entre uma norma ISO e um checklist, qual tem mais peso? Então, quando você estiver no ato pericial, você preferencialmente, você tem que usar, se cabe a norma ISO. Também você não vai inventar, né? O trabalho do cara lá é de mecânico de manutenção, né? O cara passa caminhando o dia inteiro para lá e para cá, e você vai aplicar uma ferramenta que nem o OCRA, que precisa de ciclos definidos. Vai dar na trave, tá errado também. Então, olha só, esse vídeo eu estou fazendo, porque a grande maioria das pessoas que me seguem são fisioterapeutas. O fisioterapeuta, ele tem a capacidade de analisar a biomecânica das coisas. Como é que o indivíduo está inserido naquilo. E se você olhasse o checklist, em vez de aplicar ele na íntegra, você estratificasse informações ali e fizesse um raciocínio cinesiopatológico. O que é um raciocínio cinesiopatológico? O movimento adoecendo a pessoa. Um movimento adoecendo a pessoa. Nós sabemos que a postura inadequada é um fator de risco, principalmente nos graus finais
da articulação? Porque você tem estresse máximo ligamentar, estresse máximo da cápsula, o músculo antagonista está em estiramento máximo, provavelmente, e o agonista está em contração máxima. Você vai ter outros fatores de risco, que é da nossa alçada avaliar imposição de força, que nós sabemos que a imposição de força gera isquemia no músculo, a contração muscular prolongada, principalmente a postura sustentada com imposição de força, que gera fadiga, gera isquemia muscular. Aí nós vamos analisar os movimentos repetitivos, que são aqueles que o cara repete o movimento, os movimentos repetitivos dentro de um ciclo, sempre com o mesmo grupo muscular, sempre a mesma ação técnica. Aí nós vamos observar também a compressão mecânica, ou seja, uma ferramenta pode estar apertando o indivíduo, pode estar apertando o tecido e causando isquemia. E aí nós vamos analisar vibrações localizadas ou de corpo inteiro, que a gente sabe que o fator de risco de vibração é extremamente lesivo. Então você tem 5 elementos padrão ouro que adoecem as pessoas: postura inadequada, imposição de força, movimentos repetitivos, compressão mecânica e vibração. Se você tem a capacidade de analisar isso e fundamentar isso cientificamente com uma infinidade de livros e bibliografia, é muito melhor você usar um checklist. Você pode hackear o checklist, porque o checklist é legal, porque ele vai te dar uma direção. Se o checklist é para um trabalho administrativo, lá tem o norte do que eu tenho que avaliar. O que você não pode é tomar o resultado final do checklist com a verdade absoluta. Você simplifica demais a perícia, você simplifica demais a sua expertise. A sua análise deve ser técnica e científica, profunda. Você foi nomeado com a esperança de que seja uma pessoa que entende muito do assunto. E o que você escrever vai ter uma presunção da verdade. A gente chama, os juízes chamam de juris tantum. Ou seja, presume-se que o que o perito escreve é a realidade fática. Então, você não pode simplificar no checklist, porque vai ficar muito simplório. Se era para fazer um checklist, era só aceitar a análise ergonômica da empresa, talvez, ou poderia nomear qualquer um. Mas não, você é o expert. Então você tem que aprofundar. Você pode hackear ali o checklist e extrair o que interessa. E fazer, olha, encontrei postura inadequada, houve uma excursão de movimento acima de 120 graus, há uma sobrecarga de tais e tais e tais elementos, o tempo de exposição é importante. E aí sim, você está fazendo uma perícia de verdade. Ao mesmo tempo, quem ainda usa ferramentas de baixa sensibilidade, como checklist, Rula, Reba, OAS, Murigarg, são ferramentas um pouco mais simples. Não se descabele, não está errado e nunca vai estar, e ninguém vai poder destituir vocês porque usaram isso. O artigo 473 diz o seguinte, que o perito deve utilizar de métodos predominantemente aceitos pelos especialistas da área do conhecimento. Então vamos lá. A esmagadora maioria de ergonomistas, fisioterapeutas do trabalho, dentre outros profissionais da área de segurança, não usam checklist? Usam. Não usam ferramentas como Rula, Reba, OAS? Usam também. Então não há um erro nisso. E você não vai ser destituído. Por quê? Porque são métodos predominantemente aceitos pelos especialistas. Ou os especialistas não usam? Usam. A diferença é que quando você usa e do outro lado você está perito e você usa, e do outro lado você tem um assistente técnico que tem cancha, que é um cara que sabe, ele vai te questionar. Ele vai te encher de quesitos perguntando por que você não usou isso, por que não usou aquilo, por que não usou aquilo outro. E ele vai desfragmentar e tentar destruir o seu lado, desconstruir, melhor dizendo, o seu laudo. Então, o meu ranço com o checklist, ou a minha crítica, é que o checklist e as ferramentas simplórias, elas causam preguiça mental. Você não pode ter isso. Ok, você pode usar
e explicar, fazer uma perícia no estilo de uma ergonomia mais francesa, descritiva. Isso é interessante, cara. Por quê? Porque a descrição da tarefa real faz sentido para o juiz. Ele vai mergulhar lá dentro. Eu sou super a favor de uma perícia com descrição, por isso que eu dou muito voz ao reclamante. Eu quero saber a tarefa real. O depoimento do reclamante é muito importante para mim. E depois do depoimento dele, com aquilo que eu vi em loco, eu vou juntando esse quebra-cabeça e vou encontrando os fatores de risco e o quanto existia disposição e o tempo que ele poderia realmente ter adoecido naquilo. Então, a minha questão com o checklist é isso aí, gente. Pode usar? Pode. Devo usar? Devo. Mas com parcimônia, com cuidado, com responsabilidade. Faça a sua perícia da melhor maneira que você consiga fazer. E que não aconteça com você. E olha, os meus alunos, eu digo sempre, se eu pegar uma perícia de vocês que tem lá dados da organização do trabalho, meia dúzia de informação, um checklist, a conclusão por alto risco ergonômico, com 2, 3 fotos, eu rasgo o diploma de vocês. Eu dou um jeito de dizer que vocês não foram meu aluno. Porque tem que ter responsabilidade. Não dá para pegar um laudo desse tipo aí, simplório desse jeito. Não faz sentido. A perícia se entende como um super laudo, uma super análise, algo contundente, completo, rico em informações. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha para que o seu colega que usa checklist, se você acha que é só simplório, que ele usa de maneira simplória, para que ele dê uma oxigenada, curte, comenta aqui embaixo. O que tu acha? Eu não sou o dono da verdade, né? Comenta aqui embaixo, diz aí o que você acha e salva esse vídeo. Em algum momento ele pode te ajudar, principalmente se alguém te questionar com que direito você usou o checklist ou uma ferramenta com menos sensibilidade. Você vai citar o artigo 473, dizendo que os métodos que você escolheu são predominantemente aceitos pelos especialistas da área do conhecimento. Beleza? Até a próxima!